falhar, um tem outro. Muito bem. Meus irmãos, dando continuidade a Atos, onde está enfocando o nascimento da igreja, o cumprimento da promessa, e após Pentecostes, as 3.000 almas que se converteram, dando início ao crescimento da igreja, nós vamos estar nos apercebendo que nós vemos o início da igreja baseado na demonstração do poder de Deus pelos apóstolos e pela qualidade de vida na comunidade do reino. Vamos só relembrar a leitura? Atos 2, 42. Obrigado, água, Cris. E Rogério, viu? Foi buscar água para a gente. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse é o nascer da igreja. 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Porque era feito por intermédio dos apóstolos. Porque a obra de Jesus, o Messias, era continuada pelas 12 testemunhas, os apóstolos. Então, aqueles milagres e prodígios que Jesus realizava aqui em seu ministério, Jesus, como que presente está na pessoa dos apóstolos, outorgou a eles o mesmo poder, como se ele estivesse presente. Ok? Muito bem, 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Aqui está mostrando a forte expectativa que eles tinham da implantação do reino. Tá? Lembrando que o contexto aqui é totalmente judaico ainda. Até o capítulo 6 só tem judeu. Tá? 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Por que isso? A expectativa deles era tão forte quanto a implantação do reino, a segunda vinda de Jesus, que por que ficar se preocupando com as coisas aqui? Vamos vender, vamos ter comunhão, porque o Senhor está voltando. 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eles iam participar do culto quando? Todo dia. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Que templo? Não está falando da igreja ainda. O contexto ainda é judaico e o cordão umbilical com o judaísmo não foi cortado ainda, então eles vão nos cultos no templo, onde era feita a leitura do Antigo Testamento, o Tanar judaico. 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E a igreja crescendo. Agora, diante disso, nós vamos perceber que a expansão, toda essa expansão do evangelho está sendo aonde? Em Jerusalém. E em Jerusalém, inicia-se um contexto de oposição externa, de fora, e obstáculos internos. Nós vamos começar a trabalhar a questão da oposição externa. Muito bem, isso vai do capítulo 3, que vamos começar hoje, até o capítulo 4. Capítulo 3 e 4 vai falar dessa oposição externa. Dentro dessa oposição externa, nós vemos o agir de Deus, capacitando os apóstolos, então, com poderes, prodígios, sinais, assim como Jesus realizava. E aqui abre-se mais uma oportunidade de pregação pública em Jerusalém.
capítulo 3, versículo 1. 3:1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Muito bem. O que está acontecendo aqui? A oração da hora nona. Hora nona foi o momento que Jesus expirou na cruz, às 15 horas do nosso horário, que é a hora do sacrifício da tarde, do sacrifício vespertino dos cordeiros. Então era um momento de adoração, era um momento de culto. E Pedro e João estão indo lá para orar. Muito bem. Versículo 2. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que ali entravam. Notem, esse coxo, esse paralítico, ele é paralítico de nascença. Ele não ficou paralítico, ele nasceu paralítico. E ele era levado por seus conhecidos, seus amigos, o texto não esclarece quem o levava, à porta do templo. Agora, por que ele era levado à porta do templo? Porque no judaísmo, a base de fé do judaísmo é uma base de fé meritória. Eles creem em méritos. Então, fazer caridade era um mérito que eles gostavam e pregavam esse mérito. Então, pegavam o paralítico, colocavam na porta, onde as pessoas iam para o templo, as pessoas tementes a Deus, para adorar, iam ter que passar pelo paralítico. E ali era um bom lugar para ele receber esmola. Visto que no judaísmo a caridade era a base meritória para a salvação. Esse é um dos grandes problemas do judaísmo. Esse é um dos grandes problemas do catolicismo, aonde o homem conquista a salvação pelos méritos. Então, estamos entendendo o contexto. Ele está lá à porta, porque lá ele poderia receber esmolas. Versículo 3. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Meus irmãos, esse coxo, ele não tinha nenhuma esperança de cura. Ele não tinha nenhuma expectativa de um dia ser curado. Ele nasceu coxo, ele nasceu paralítico. A única esperança que ele poderia ter era o quê? Receber esmola na porta do templo. Agora imagina ele todo dia lá pedindo esmola e as pessoas todo dia vendo aquele coxo. Quantas vezes ele ouviu? Hoje não. Quantas vezes as pessoas passaram por ele e não deram nem olhar para ele, desprezaram, viraram o rosto. Essa era a condição do aleijado. Ele dependia plenamente das esmolas, mas nem sempre ele alcançava a esmola. Imagina por anos uma pessoa ficando na porta do templo, aquilo se tornava tão normal e tão do dia a dia que acabava sendo desprezado. Então, imagina só o mundo de decepção na cabeça desse homem. Versículo 4. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós.
Quando todos passavam por ele de largo, virando o rosto, me dá mais bolinha, hoje não. Pedro e João têm uma atitude diferente. Eles se detêm e fitam o olhar e disse: olha para nós. Imagina só o que despertou no coração desse homem quando alguém parou, deu atenção e falou: olha para nós. Ah, agora eu vou receber uma esmola. Versículo 5. Ele os olhava atentamente, porque não é normal isso, a pessoa parar e ficar olhando para ele, esperando receber alguma coisa. O que será que estava na mente dele? O que será que ele... Esmola, não poderia ter outra coisa na mente dele. Versículo 6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro. Opa! Acabou a esperança da esmola. Ele não tem dinheiro. Ele não tem como me ajudar. Eu não vou ter a esmola. Mas o que tenho? Opa, ele tem alguma coisa. Isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Em nome de Jesus Cristo. A obra do Messias continuada pelas 12 testemunhas. Os apóstolos receberam o poder dado por Jesus Cristo a eles, para representá-lo como se aqui estivesse pessoalmente. E os milagres que Jesus realizava, ele outorgou, ele deu autoridade aos apóstolos. E na autoridade de Jesus, o Nazareno, lembra que eles tinham um problema com Nazaré? Anda! E o que aconteceu então não era o que o aleijado esperava, mas era algo inesperadamente melhor. Versículo 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Notem, o que Pedro poderia fazer pelo aleijado? Dar a mão. Deus atua dessa maneira. Aquilo que nós podemos fazer, nós devemos fazer. E aquilo que nós não temos condições de fazer, isso devemos entregar na mão do Senhor, para que Ele possa fazer. E aqui nós estamos diante dessa cena. Até então, aqueles pés eram imprestáveis. Vocês já perceberam quando uma pessoa fica um tempo sem usar os pés e as mãos, seja o que for, vai tudo dobrando, confiando e se torna inútil. Ele era de nascença. Seus pés, seus tornozelos eram inúteis. Então Pedro ajuda ele a se levantar, porque Deus o curou. Essa é a regra. O que está ao seu alcance? O que está ao meu alcance para fazer? Precisamos fazer. E precisamos entregar para Deus aquilo que está fora do nosso alcance. Nós oramos aqui pela manhã. Nós podemos nos empenhar em consolar os irmãos de luto nessa manhã. Mas quem vai dar o consolo mesmo é o Espírito Santo.
Assim é que Deus age. Nós muitas vezes queremos evangelizar uma pessoa e a pessoa está com sérios problemas, dificuldades circunstanciais, coisas que nós podemos ajudar. Mas colocar Cristo no coração, a gente pode lançar boa semente, mas quem vai germinar é o Espírito Santo. Essa é a situação. Versículo 8. Deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Meus irmãos, pés e tornozelos inúteis. A cura foi completa e plena. E o miraculoso não foi só a cura. Foi ele andar e saltar. As crianças. Passa um tempo tão difícil, começa gatinhando, começa andando aos pouquinhos, toma uns tombos. Esse dia a Rebequinha estava com o nariz todo riscadinho aqui, caiu. E demora tipo um ano para começar a andar. E esse homem que nunca andou, que nunca teve o pé perfeito, ele num salto, anda e salta, e pula. Isso é um milagre. O mesmo milagre que um dia aconteceu na minha e na sua vida, quando nós cremos. Um morto recebe vida. E sai do estado de condenação eterna para o estado de vida eterna. Sai de uma realidade maligna e entra na família de Deus. Uma nova realidade. Você crê nisso? Se você crê nisso, basta obedecer à ordem de Deus e de pregar. Essa é a nossa parte. Assim como Pedro estendeu a mão para levantar esse homem, cabe a nós estender a mão para levantar aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Esse homem anda pela primeira vez na vida dele. E a primeira coisa que ele faz, louvando a Deus, apontando para as promessas futuras do Cristo no reino milenar terreno. Ué, será que é isso? O texto não está falando isso. Vai ter os textos que falam isso. Vamos dar uma olhadinha nisso. Isaías 35, versículo 3. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Assim estava a nação de Israel. Assim está a nação de Israel. Versículo 4. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Ele prometeu um reino terreno milenar. Ele vai cumprir. Só que existem sinais da presença do Messias, do Cristo. E que ele irá fazer isso. 5. Então se abrirão os olhos dos cegos.
e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Lembra um pouquinho dos milagres de Jesus? São milagres messiânicos. Estavam comprovando que ele era o Messias através desses milagres. E esse milagre que agora está acontecendo está previsto profeticamente. Versículo 6. Os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto, ribeiros no ermo. Quando? No reino. E para saber que o Messias estava presente, o que ele realizou? Esses milagres. E para Israel saber que aqueles apóstolos estão na autoridade de Jesus Cristo, eles estão exercitando o mesmo poder e prodígio. Versículo, voltando lá no nosso texto, Marcos Paulo, versículo 9, 3:9, Atos 3:9. Viu-o todo o povo a andar e a louvar a Deus. Olha só o testemunho dele lá no templo. Ele adentra o templo e todos olham. É o coxo lá da porta, que todo dia a gente vê aqui pedindo esmola. É ele. Meus irmãos, qual que é o problema? Porque tem pessoas que você acha que não tem jeito. Porque muitas vezes, até na sua própria vida, você acha que tem alguma coisa que não tem jeito. Isso chama-se falta de fé. E aqui, nós temos tendo um exemplo claro disso. Desce. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. É ele. Tem a sua vida transformada de fato e de verdade. E as pessoas vão ver o testemunho. Esse não é aquele mesmo que? Ele mesmo. Esse não é aquele, é aquele. Mas agora é de Jesus. Agora é de Jesus. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Percebam só, eles se encheram de admiração e assombro. Isso não é a mesma coisa que fé no Cristo que operou o milagre. Muitas pessoas vão ficar admiradas. Mas testemunho não salva, o que salva é fé. Se a pessoa não for tocada, se a pessoa não for levantada, se a pessoa permanecer assombrada, admirada, não resolve. Isso, quando uma pessoa ficar assim, puxa, aí há a oportunidade. É esse mesmo. E você quer saber por quê? Porque Jesus transformou. Não basta ficar admirado, tem que aproveitar a chance. E aqui, Pedro não fica satisfeito só que eles ficam admirados, assombrados, mas ele quer falar o que significa aquele milagre. Ele aproveita a oportunidade.
Versículo 11. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado Salomão. Todo mundo foi lá. O que é isso? Estão atônitos. O que está acontecendo aqui? 12. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Não fica admirado disso, não? Se você levar uma pessoa para Jesus, a admiração não pode estar sobre você que levou a pessoa a Jesus, mas sobre o Jesus que transformou e mudou aquela pessoa. 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando esse havia decidido soltá-lo. Quem está falando aqui? O mesmo Pedro que negou Jesus ali atrás. Com ousadia. E aqui eu pergunto para vocês, quantas vezes vocês falharam em pregar? Quantas vezes vocês ficaram intimidados? Quantas vezes vocês se calaram? Busque a direção de Deus, a plenitude do Espírito Santo. E não se envergonhe, não se acovarde. 14. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida, Barrabás. Escolhemos Barrabás. Quais têm sido suas escolhas? Existe escravidão de pecado na sua vida? Qual tem sido suas escolhas? 15. De sorte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. A cada culto que nós temos aqui, nós estamos testemunhando. Jesus Cristo vive. Mas, quantos estão matando Cristo no seu próprio coração? Não querem o senhorio dele? Não querem compromisso com ele? Não querem uma vida devotada a ele? É até estranho de pensar, eu gostaria tanto de estar com Deus nos seus céus. Você não aguenta 1 hora de culto aqui. Imagina um culto eterno. (16) Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Qual foi a solução? Remédio? Médicos? Qual que é a solução para a sua vida? É a mesma, gente. É Jesus. É a mesma. 17. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Eles não reconheceram o Cristo. E quantos não estão reconhecendo? Estes, com a sua religiosidade.
buscando fazer a vontade de Deus, mataram Jesus Cristo. Quantos que estão numa falsa religião, achando que estão fazendo a vontade de Deus, mas estão negando a sua palavra, negando a sua pregação, negando a fé salvadora, e só vão encontrar o inferno no final. 18. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Vimos esses textos, profeticamente falando da crucificação de Jesus. Jesus foi crucificado porque ele se deu por nós. Não porque ele foi traído pela sua nação. Não porque os romanos o colocaram numa cruz. Mas porque eu e você não tínhamos esperança sem ele. E se você ainda não tem esperança, não é por causa de Cristo, que a parte dele está feita. Então, basta você estender a mão e levantar da sua invalidez. XIX. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Cantamos. Enquanto eu calei os meus pecados. Envelheci, eu sei, de tão cansado. Aonde você vai chegar? Aonde você pensa chegar sem Cristo? (20) A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, o Messias, que já vos foi designado, Jesus. Do que ele está falando aqui para os judeus? Os tempos de refrigério vão ser aqui. É futuro. Acabamos de ver em Isaías que os milagres de Jesus indicam que ele vai cumprir. 21. Ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Olha só, onde está Jesus? Os céus já o receberam. Até os tempos de restauração, implantação do reino. Isso está profetizado. 22. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Estava profetizado por Moisés, mas eles negaram Jesus. 23. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Não existe esperança fora de Jesus. A alma que negar o senhorio de Jesus será exterminada. Não existe esperança fora de Jesus. O mundo prega que você é capaz, que você chega lá, que você tem força de vontade, mas você vai com toda essa força e sua capacidade para o inferno. 24. E todos os profetas, a começar com Samuel,
assim como todos quantos depois dele falaram, também anunciaram estes dias de refrigério, dias aonde o reino será estabelecido, onde o filho de Davi vai estar sentado no trono de Davi em Jerusalém, Jesus. E Israel vai ser cabeça das nações e não cauda. E só vai estar em cima e não embaixo. Tudo isso aponta para o reino milenar, que o cristianismo nega. 25. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. O que foi prometido? Bênção. Por que a igreja aqui está com um guarda-chuvinha debaixo dessa bênção? Porque essa promessa de abençoar Israel, a igreja está tendo um prelúdio na pessoa de Jesus Cristo, no resgate pelo seu sangue. E as famílias da terra estão sendo alcançadas. Gálatas, capítulo 3, versículo 8. 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, nós, preanunciou o evangelho a Abraão. Como? Em ti serão abençoados todos os povos, todas as famílias da terra. No Deus de Abraão, no filho de Davi, num profeta semelhante a Moisés. Versículo 16 aí de Gálatas, 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente que é Cristo. O descendente da mulher é Cristo. E a Igreja Católica mentirosamente fala que é Maria. Isso é maligno. Isso está conduzindo os homens à morte e à condenação eterna. Atos 4:1. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Comece a viver a vida cristã. Comece a praticar tudo o que você crê. Comece a pregar. Ah, você vai incomodar muita gente. Principalmente o Satanás. E ele vai usar pessoas para causar problema. Versículo 2. Ressentidos por ensinarem eles o povo. Olha só. Ressentidos por ensinarem eles o povo. Eu já falei aqui para vocês. Eu fui pregar numa família lá em Joanópolis. Casa lotada de jovens. Preguei, todos evangélicos, todos de igreja. Preguei a salvação em Jesus. Creram, oraram entregando a vida para Jesus. Na semana seguinte pediram para eu voltar, quando eu cheguei lá não tinha ninguém. O pastor proibiu. O pastor proibiu que eles ouçam o evangelho. Mas não parou aí. Eu tinha uma sala de aula. Fui dar aula, eu vi chegar um homem e uma mulher, que não eram meus alunos. Sejam bem-vindos, entra aí, sentaram. Tal. Dei a aula, terminou a aula, o pessoal saiu, eles ficaram. Nós fomos da polícia de São José dos Campos, fomos convocados pelos pastores da cidade aqui, porque eles falaram que tem um herege aqui fazendo pregação nessa cidade. A polícia, gente. Versículo 3. E os prenderam
recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Olha só, Pedro, João, pregando, almas foram se convertendo, a mensagem foi chegando. O que aconteceu? Foram presos. 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Mais 5.000. Mais 5.000. Deus deu uma ordem: ide, pregai. Eles obedeceram. Mas o mundo jaz no maligno. O príncipe desse mundo é Satanás. Os homens são filhos do diabo. Precisam ser resgatados da maldição eterna. Muitos creram. Mas os que não creram foram lá e prenderam eles. É assim. Esta é a bênção, não é maldição. Se você estiver no caminho certo e combatendo o bom combate, vão ter circunstâncias, sim. Mas circunstâncias que não foram diferentes com Jesus. As raposas têm covis. E eu não tive onde reclinar a cabeça. E vai acontecer isso também com vocês, se nós andarmos no caminho de Jesus, dentro da vontade de Jesus, para a glória de Jesus. E vai valer a pena. Vocês acham que Pedro e João, se tivesse oportunidade de voltar para trás, eles iam voltar? Por isso nós somos chamados soldados, para combater o bom combate. Que o Senhor nos ajude. Amém? Eu fui vítima de um comentário, há tempo atrás, onde a pessoa falou para mim assim, você fica empurrando goela abaixo, Jesus, goela abaixo. Eu não vou aceitar isso. Uhum. Isso foi o que eu ouvi. Sim, mas é isso mesmo. Né? E isso está começando a pegar desenvolvimento legal, viu, gente? Já tem país onde, se você falar de Jesus ou proclamar alguma questão que o mundo prega que está certo e a Bíblia fala que está errado, é cadeia. Tá? Mas não vamos entregar os pontos, não. Vamos ficar em pé? Fala, Reinaldo. Esse é o segundo, né? O primeiro foi o falar em línguas, o derramamento do Espírito Santo e os 3.000 primeiros. Esse é o segundo. É a segunda pregação em Jerusalém. Muito bem, irmãos. Oremos. Agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de fazer parte da tua família, de sermos a tua colheita, que recebemos em nosso coração a boa semente do Evangelho. E desejamos, Senhor, viver para o seu inteiro agrado, andando segundo a sua vontade, e que possamos ter alegria em sofrermos provas por causa do teu nome. E que o Senhor possa ser glorificado através do nosso viver, do nosso falar, do nosso pregar, do testemunho, Senhor, da fé que temos. Que possamos estar firmados nesse caminho, no nome de Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, amor demonstrado na entrega do seu Filho Jesus Cristo,
que tem derramado superabundante graça sobre as nossas vidas e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus, o Espírito Santo, a nos consolar, a nos ensinar e nos guardar até o dia de estarmos contigo. Que assim seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém. Ok, irmãos?